trata essa lei? Essa lei trata do produtor rural. Muito bem. Então, os autores não fazem essa distinção dessa forma. Nem o João Amado faz, nem o Hugo Góes faz, nem o Kerstmans faz, nem o Fabrício Zarin, não sei das quantas lá. Eu acabei achando, porque eu fui fuçar, falei, mas tem que ter alguma coisa diferente um do outro. Aí acabou aparecendo. O 14A, que aliás eu vou ter que fazer uma outra correção com vocês, diz o seguinte: o produtor rural, pessoa física, poderá, por pequeno prazo. Quanto que é pequeno prazo? Ele estabeleceu no 14A. Ele diz, no período de um ano, superar... Desculpa. O produtor rural poderá realizar a contratação do trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividade de natureza temporária. A contratação do trabalhador rural por pequeno prazo, que dentro de um ano, superar 2 meses. Então, até quando ele pode contratar? O que é o pequeno prazo para ele? 2 meses. Então, veja só. Significa que esse produtor rural pode contratar empregado por 2 meses. Quantas vezes? Uma. Quantos produtores? Ele pode contratar quanto que ele quiser, mas tem que ser de 2 meses. Por quê? Porque eu estou falando empregado. Para cada empregado, ele só pode contratar 2 meses. Se passar de 2 meses, vira empregado de empregador. Aí não é o empregador, seria empresa. Então, essa situação é uma, essa situação é outra. Eu não posso pegar os 120 dias do grupo familiar e jogar aqui, e não posso pegar os 2 meses aqui e jogar lá. Eles são distintos. E outra coisa, que na apostila já estava, e foi erro meu. O parágrafo 6º dessa lei, ele diz: a contribuição do segurado trabalhador rural já estava aqui, mas eu não sei por que cargas d'água me atentei para a tabela, e não é isso. Olha o que acontece. A contribuição descontada do empregado na condição acima, olha a frase, eu não vi. Qualquer que seja a remuneração será sempre de 8%. Por que eu errei? Porque antigamente a tabela, o mínimo era 8%. E aí o Zambit, eu fui no Zambit, o Zambit fala, né, que no caso, independente de qualquer valor que ele ganhe, não vai pegar o mínimo. O que aconteceu na época é que a tabela sempre teve o mínimo como parâmetro. Então, assim, sempre 8% era 8% aqui, então esses 8% não tinha problema aqui dentro, era 8 com 8. Né? E na hora, quando mudou para 7,5, eu falei, não pode ser 8, porque o mínimo é 7,5, o mínimo era 8, então foi erro meu. Então eu peço desculpa e peço para vocês corrigirem. Em qualquer situação será sempre 8 aqui. Por que eu não posso mudar isso? Porque no caso da lei 8.212, que trata do custeio, ele cria dentro desta lei os percentuais. Só que esta lei é uma e esta é outra. E aí entra o princípio jurídico que diz: a lei especial derroga a geral. Então, se essa é do produtor rural, é específica para o produtor rural, eu tenho que seguir a lei. E aí o parágrafo 5º diz 8%. Então, na sua apostila, na página 45, estava 8, eu pedi para vocês porem 7.000. Aí alguém até comentou, falou, professor, mas não é 8? E estava aqui, ó, eu acabei comendo banho pela interpretação errada que eu fiz. Foi bom porque assim eu já corrigi. Não, é 8% mesmo para aqueles empregados lá. E só pode durar até 2 meses. Então, quando ele fala pequeno prazo é 2 meses. Tá? Se ultrapassar o período, o contrato é individual. Então, se eu quiser contratar um sujeito em janeiro até março, beleza, depois eu não posso contratar ele mais. Se eu quiser contratar outro de abril a maio, pode até ser, mas não pode ser mais do que isso. Cada pessoa pode ficar até 2 meses lá. Ok? Essa é a interpretação que dá. Porque quando ele fala, inclusive ele usa essa expressão, né? Ele diz: o produtor rural poderá realizar a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo. Então, a contratação de trabalhador. Então, de qualquer um. Tá?
por pequeno prazo, que dentro de um ano superar 2 meses, converte-se em tempo indeterminado. Beleza? Professor, eu fui ver hoje de manhã aonde que eu tinha lido, porque eu comecei a estudar faz um tempo, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, onde é que eu vi alguma coisa assim que me fez a confusão. Aí, o que acontece? Eu acho que foi no meio do ano que eu comecei a juntar material lá do INSS, e aí eu tinha um pouco de dificuldade de interpretar, às vezes, as leis, né? Tipo, alguns jeitos que está escrito, eu não tenho muita experiência assim, com direito. E aí, o que eu fiz? Eu baixei uma cartilha lá no site do OV, www.gov.br, cartilha. Aí eu achei essa cartilha. Eu baixei uma cartilha de segurado especial. É uma cartilha feita pelo governo em conjunto com o INSS, numa forma escrita, de uma forma mais comum, assim. Eu acho que eles fizeram para os produtores rurais entender mesmo. O Senar tem até um vídeo que determina como é que você faz a folha de pagamento deles. Então, assim, bem explicado, mas explicado com palavras assim, que eu consegui entender. E foi assim, eu entendi e incorporei aquilo ali. E aí eu achei essa cartilha, e é ali que diz, que fala isso, entendeu? Do segurado especial, que fala assim... pergunta assim, a quantos empregados o segurado especial pode ter? Ele fala assim, a lei não limita o número de empregados para a categoria. O que a lei limita é que a soma dos dias de trabalho de todos os trabalhadores seja de no máximo 120. Aqui. Você vê que ele usa Então, a expressão... usou, sei lá, 10 trabalhadores. Então, quanto cada um trabalhou, né? Isso que você deu, você vê que você fala segurado especial. Quando ele vai na lei do produtor rural, ela é específica para ele. Pois é, mas daqui aqui fala também dos 2 meses, professor. Fala o quê? Fala que o produtor, o segurado especial também pode contratar por 2 meses. Sim, mas aí ele usa os 120 lá, porque ele é produtor rural aqui. Se for em módulo menor de 4 módulos fiscais, ele é segurado especial. Ele pode usar tanto aqui quanto lá. Só que entenda você, aqui ele usa de uma forma independente de nada. Lá ele usa como grupo familiar. Então ele usa quando ele está em regime de economia familiar. Aqui ele não fala, ele é pessoa física, ele pode ser um só. Quando é que eles são iguais? É por causa do terreno. Por exemplo, aqui eu estou no grupo familiar, sou eu, minha esposa e meu filho. Aqui sou só eu. Eu sou produtor rural, eu não estou em regime de grupo familiar. Então, o que a regra distingue uma coisa da outra, tá? Não é que está errado o que você está lendo, é a forma como a gente olha. Se eu disser assim, ó, eu, ele e aqui o colega, nós 3, vamos trabalhar em regime de economia familiar? É grupo familiar, somos primos. Agora, se o Marcelo virar e falar assim, eu sou segurado especial na condição de produtor rural, pessoa física, ele é sozinho. Entendi. Aí ele entra aqui. Entendi. Então, uma coisa é você usar o 120 em regime de economia familiar para contribuir para nós. Entendi. E o fato dele, ele não vai usar o 120, ele vai usar os 2 meses porque ele é sozinho. Tá. Tipo, daí no caso do grupo familiar também não pode se usar nesses 2 meses, vai usar o 120. Quando for grupo familiar, ele vai ficar lá. Agora, se for segurado especial que não tem grupo familiar, não trabalha em regime de economia familiar, na verdade, ele é o produtor rural pessoa física, sozinho. Quando ele está sozinho, isso. Sim. Quando ele está sozinho, ele usa os 2 meses. Quando ele está em grupo, ele usa os 120. É essa distinção de uma lei. Porque senão a lei está fazendo besteira. Escrever a mesma coisa 2 vezes não tem lógica. Na verdade, a gente tem que partir de que todos são produtores rurais. Sim. Aí, quando ele estiver em grupo familiar, a lei... Sim, usa uma expressão. Quando não, usa outra. A gente olha para ele diferente quando ele está em grupo familiar. Sim. Do que quando ele está sozinho. É bem isso aí. O Zambit, que ele tem uma linguagem mais, não digo acessível, mais simples. O Zambit deles é uma linguagem mais simples. O Hugo Góes é mais concursivo. Então o Hugo ele vai direto para aquilo que você tem que resolver na prova. Né? Então, não é muito florear, não. Agora, o Amado, que é esse aí, o Hugo Góes é procurador também do INSS. Eles são todos auditores fiscais do INSS. O Zambit tem uma linguagem melhor. O Kerstman é uma linguagem esquisita. É um cara meio, parece, dá ideia de ser uma pessoa bem reservada, assim, bem fechada. Os outros são mais acessíveis. Mas nenhum deles trata desse jeito aí. A lei, você tem que descobrir a da lei, porque senão não fala. Eles falam todos do 120. Todos eles falam do 120, porque um copia o outro. Né?
E aí ele começa, o grupo familiar, aí começa assim, todos eles, o grupo familiar, beleza? Aí não tem os 8, então. Ah, desculpa, aqui mantém os 8 por causa da lei. Eu fiz confusão por causa da tabela, mas aqui é 8% mesmo, mexe não. É do jeito que tá. Do jeito que está. Quem tinha apagado aí escreve assim, Augusto Burro, 8. Beleza? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos trabalhar com o contribuinte individual. Então, o que acontece com ele? Tem uma saída para nós que seria assim. Eu começo por onde? Eu, particularmente, gosto assim. Quem é o sujeito? Ele é doméstico? Não. Ele trabalha por intermédio de sindicato ou GNO? Ou seja, ele é avulso? Não. Ele é produtor rural, segurado especial? Está definido isso para mim? Não, não está. Então eu preciso ter cautela com ele. Ele é empregado? Se ele é empregado, entenda você, tem que ter a figura do empregador. E se tiver a figura do empregador, aqui tem algo muito interessante, que é habitualidade, subordinação, onerosidade. Concorda? Então, é relação trabalhista. Aí vai ficar quem para trás aqui? Vai ficar o contribuinte individual aqui. Aí você vai pensar assim, bom, então ele é a sobra. Eu diria que ele é quando, ou você chega nele quando. Quando você não consegue achar e enquadrar em lugar nenhum dos outros. Porque eles são muito específicos. Então, na hora da prova, onde é que vai dar zebra? Vai dar zebra quando este segurado especial trabalha numa área maior. Opa, aí eu vou desenquadrar ele. Porque nós já descobrimos que aqui ele tem que ser igual ou inferior a 4 módulos fiscais. É isso. Se passar disso, ele já não é mais segurado especial, você já pode tirar. Então, no texto, na prova, você vai onde? Vai nos módulos fiscais, que é mais rápido. Ele identificou que é igual, aliás, né, seria isso aqui, igual ou menor de 4. Indo aí, você já fica mais tranquilo. Porque se for maior do que 4 módulos fiscais, ele vai virar contribuinte individual. Ok? Muito bem. E aí, qual é a outra briga que a gente tem? É a questão quando ele é empregado ou quando ele é contribuinte individual. Essa briga vai aparecer em algumas situações, não são todas. Então é aí que a gente precisa entender. Por que surgiu a figura do contribuinte individual? É a pessoa física que recolhe individualmente, por conta própria, as suas contribuições. Então, na realidade, né, trata-se de uma espécie de segurado bastante genérica, ampla, comportando trabalhadores muito distintos entre si, mas com alguma coisa em comum. Nenhum deles enquadra-se nas situações anteriores. Então, o contribuinte individual, mesmo que você queira, você vai buscar ele nos outros lugares, você não vai achar. Não tem como achar ele, porque tem uma característica diferente, ou seja, a eventualidade. No caso do empregado, ele tem a habitualidade. Então, vejam só, pode-se dizer com isso que todos aqueles que não se enquadrarem nas outras categorias será considerado individual, porque ele tem renda, ele tem atividade remunerada. Muito bem. Essa categoria foi criada em 99 e reuniu 3 outros indivíduos aqui. O empresário, então, lembra que eu falei do diretor empregado? O diretor empregado é aquele indivíduo que eu contrato ele como empregado. Eu já aviso, Marcelo, eu vou te contratar para você ser o diretor da empresa. Posso chamar ele de gerente, posso chamar ele do que você quiser, mas ele é empregado. O autônomo. Antigamente o autônomo tinha uma figura engraçada, que era a figura do ambulante, que era a figura do sujeito que trabalhava sem ter uma relação trabalhista com ninguém. Então, você faz o quê? Ah, eu sou autônomo. O que significa? Eu não dependo de ninguém para trabalhar. Eu trabalho quando eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, no lugar que eu quero. Essa era a ideia de autonomia. Porque na relação de emprego, a habitualidade distingue da eventualidade. Mas a subordinação é que obriga. Quando você contrata um jardineiro para ir na sua casa, fazer um trabalho de jardinagem, você diz a ele, eu quero que você pote as árvores da minha casa.
Tá, só isso? Só isso. O resto ele faz. Então você contrata ele para fazer a poda. Quando ele é meu empregado, eu quero determinar a hora que entra, a hora que sai, que ferramenta usa, que eu entregue. Toda a relação de subordinação fica presa. Né? Então, e o equiparado ao autônomo. Muito bem. Juntaram todos eles e enfiaram num lugar só, chamado contribuinte individual. Então, nós vamos começar pelo primeiro. Olha só. Olha como a questão é importante. Pessoa física. Aí você vai dizer, bom, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporal. O que vai vir na tua cabeça imediatamente? Segurado especial. E aí ele vem e diz, em área superior a 4 módulos, já distinguiu o segurado especial. Mas aí não está o problema. O problema está no segundo. Quando em área igual ou inferior a 4 módulos. Eita. Ou atividade pesqueira, que é o caso da arqueação bruta. Com o auxílio de empregados. Ou por intermédio de preposto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a área tiver menos de 4 módulos fiscais, ou for igual, e ele usar este empregado acima de 2 meses, ou na condição de segurado especial usar acima de 120 para o grupo familiar, este indivíduo vai deixar de estar na condição excepcional. Vai virar o quê? Ele não vai virar empregado se for eventual. Ele vai virar contribuinte individual. Então imagine que eu pegue uma pessoa e fico trabalhando com ele 6 meses. Por equiparação à empresa, esse indivíduo é meu empregado. Então, eu na relação com ele é meu empregado. Mas eu, como pessoa física, além de pagar a contribuição dele como empresa, para que eu possa me aposentar, porque tem eu sou físico. Como é que eu me aposento? Eu preciso pagar a minha parte. Se eu sou um segurado especial e me enquadro dentro da regra, eu vou pagar 1,3 de contribuição social, vou contribuir com 0,20 no Senar para ajudar o sistema de aprendizado, que é um serviço autônomo, serviço social, e pronto. Eu vou lá no INSS pleitear meu benefício e vai dizer, quem é você? Eu sou um segurado especial. O senhor contribuiu durante X meses? O senhor trabalhou, teve atividade durante X meses? Então o senhor vai ter direito ao benefício de um salário mínimo. Perfeito? Perfeito. Agora, se eu chegar lá e falar para ele, olha, eu sou pessoa física, produtor rural, pessoa física, o sujeito vai falar, que legal, bacana. Me diz uma coisa, o senhor tem empregado? Tem o seu João que trabalha para mim. Qual é o tamanho da sua propriedade? Ela tem menos de 4 módulos fiscais. E o seu João está lá há quanto tempo? Já vai fazer 1 ano que ele está lá comigo. Então o seu João é o que dele? É empregado. Aí você vai fazer uma pergunta que é curiosa. Mas como é que uma pessoa física que não é doméstico tem um empregado? Eu vou ter que chamar esse homem de outro nome. Então o que o seu João é do pessoa física? Ele é empregado. Então, se o seu João é empregado seu, sabe o que você é em relação ao seu João? Empregador. Então, eu vou equiparar você à empresa. Então, você vai pagar sobre a remuneração do seu João, você não vai pagar 1,3, o que seria natural para um segurado especial. Você vai pagar 20% sobre o que o seu João ganha. E agora? Agora não tem mais. Sobre a comercialização bruta, a receita bruta do que vendeu. Esquece. Você desenquadrou da regra. Tá, e eu faço o que agora? Bom, em relação ao seu João, o senhor paga 20%. Mas e para eu me aposentar? Então, o senhor se aposentar, o senhor é contribuinte individual, paga mais 20 para você. Entendem a diferença? Consegue enxergar a diferença? Quando ele é segurado especial, ele paga sobre a receita bruta do que ele vendeu, 1,3. Quando ele é empresa, ele paga 20. E não é sobre a receita bruta, é sobre os empregados que ele tem. Pode ter 1, 2, 3, sobre a folha de pagamento. Mas mesmo assim, o sócio-diretor da empresa, vamos pegar o caso da EPC. Vamos pegar a EPC. Quanto que eu pago de contribuição social da velhinha? A nossa querida japa mista.
que tem lá com ela? Ela ganha X, eu pago 20% sobre o que ela ganha. Everon e Zé, vocês vão ter aposentadoria pela INPC? Se quiser ter, tem que pagar a contribuição de vocês individual. Então eu pago 20% sobre o que a Vera ganha, e para cada um dos 3 experts tem que pagar 20% se quiserem se aposentar. Percebe a diferença? Porque nós somos pessoas físicas, somos diretores, entre aspas. Tudo bem até aqui? E aí ele diz, quando deixar de satisfazer as condições para o Então, lembra do turismo? Ele deixou, ficou mais de 120 no turismo, contratou pessoas do grupo familiar, mais de 120, castigo para ele. Toda vez que ele desatender a regra, castigo nele. E o quê? Ele não pode virar empregador. Não, mas ele equipara. Eu equiparo ele a empregador. E o sujeito, que é o dono da terra, eu equiparo ele a contribuinte individual. Equiparo não, ele é contribuinte individual. Pois é, isso aí parece, do jeito que você está falando, parece uma coisa injusta, mas na verdade não é. Se ele desse nota de tudo que ele vende, às vezes pagar 20 sobre o empregado é mais barato do que pagar 1,5 sobre... Tanto é que a regra, nós vamos ver na hora da contribuição, a regra autoriza ele fazer escolha. O produtor rural ele pode fazer escolha. Você quer pagar sobre os seus empregados ou você quer pagar sobre a receita? A regra autoriza ele escolher. Beleza? Você sabe o que é intermédio? Intermédio de preposto é quando eu coloco uma pessoa para atuar no meu lugar. Eu não atuo, mas ele atua no meu lugar e eu mando. Eu não posso colocar alguém para fazer no meu lugar. Zé, mas então aqui, ó, nesse caso, ele não é segurado especial porque ultrapassou a área, né? Aqui? Isso, ele não é segurado especial. Não. E aí, como ele não é segurado especial, ele não contribui sobre a receita bruta. Não. E, consequentemente, então, nisso aqui que a gente está lendo, nesse caso aqui, ele vai contribuir com 20%. 2 vezes. 2 vezes. Uma sobre o pagamento e outra para ele. Tá, então aqui, ele, nessa situação aqui, ó, Nesses 3 itens. desses 3 itens, ele se tornou um empregador. Por isso Equiparado, a gente chama de equiparado. Por isso que ele vai recolher os 20. Eu estou dando um castigo para ele. Eu deixei você fazer a coisa do jeito certo. Você não quer, então eu vou te castigar. Aí você vai virar para mim e falar assim, tá, mas e se for pessoa jurídica? Então, se for pessoa jurídica, ele é empresa. Eu não posso falar de contribuinte individual, porque já é empresa. Aí vai continuar também com os 20%. Sim. E aí você vai dizer, ué, mas se for produtor rural, pessoa jurídica, pode ser agroindústria? Pode. Pode. Tá. Pode ser agropecuário? Pode. Sim. Tá. Então, ele é uma empresa no agro. Legal. Bacitos. Suco. Legal. E os diretores? Os diretores, se quiserem aposentar, tem que ser contribuinte individual. Porque o diretor não é o empregado lá, ele é dono. Tipo prolabore. É prolabore. Então ele paga como empresa e paga como diretor sócio. Nós vamos ver que ele vai aparecer aqui já já. Sim, professor, e os 20% desse contribuinte individual é sobre a produção dele? Não. É sobre o que ele determinar. Um salário, 2 salários, 3 salários. Ele escolhe a forma como ele vai contribuir para aposentar. O produtor rural, pessoa física, que exerce atividade rural ou pesquisa com empregados. Então, aqui ele tem empregados. O segurado especial não possui empregado. O produtor pode ser proprietário, meeiro, arrendatário, com atividade vinculante ao regime. Diga-se que o produtor rural é equiparado a empresário quando tiver empregados para fins previdenciários, razão pela qual também deverá recolher contribuições na condição de empresa. É o que eu acabei de explicar. Então, quando ele tiver empregados, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que recolher sobre a folha de pagamento. Beleza? Então, esse é o primeiro. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de preposto, com ou sem auxílio de empregados, ainda que de forma não contínua. Então tem um detalhe interessante, nós já sabemos. O garimpeiro, ele é tratado como contribuinte individual. O garimpeiro, com ou sem empregados, é tratado como contribuinte, diferindo do segurado especial,
que até pode ter empregados por lei na razão de 120. Os minerais garimpáveis, aí foi uma disposição que eu coloquei só para vocês terem ideia. Ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita, wolframita, aí são os minerais. Os garimpeiros realizam suas atividades na forma de trabalhadores autônomos, de regime de economia familiar, individual ou mediante contrato de parceria. Uma coisa importante, o menor de 18 anos não pode fazer parte do garimpo. Ele não tem condição de ser garimpeiro. Por quê? Porque é uma atividade que sacrifica, é uma atividade que vai gerar aposentadoria em determinadas situações em ambientes nocivos. E aí vai ter que fazer uma aposentadoria especial. Tudo bem? Tudo bem. Aqui dá confusão. Por quê? Porque é o seguinte, o padre da Igreja Católica. Como é que funciona o padre? O padre tem renda, tem salário. Se o padre tiver salário não é eventual, porque ele reza a missa todo dia. Então, se o padre tem uma atividade rotineira, com subordinação a quem? Ao clero, com onerosidade, recebendo remuneração, com habitualidade, eu vou ter que chamar o padre do quê? Empregado. Se o padre tem isso, ele é empregado. Mas acontece que a legislação vem e diz, não, peraí, não põe o padre como empregado, não. Por quê? Ministro de confissão religiosa e um membro de instituto de vida consagrado à congregação ou ordem religiosa. Então aqui ele trata o padre como ministro de congregação, o que você quiser. Tudo bem. Aí ele diz o seguinte, a Lei 11.685 exclui a restrição da necessidade de serem mantidos por entidade a que pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à Previdência em razão de outra atividade ou outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo. Então é o seguinte, o que o padre faz? O padre é ministro de confissão religiosa. Legal, mas o padre quer dar aula de teologia numa escola privada. Mudou de figura? Concorda que ele tem mais de uma atividade? Então, se ele tem mais de uma atividade, eu tenho que deixar ele na condição dupla. Então, ele trabalha, ele é ministro, ele é contribuinte individual, mas à noite ele dá aula de teologia na igreja, na escola X. Então, das 8 da noite até as 11 da noite, ele dando aula é outra conversa. Então, como ele diz, todo segurado que exerce mais de uma atividade remunerada vinculante ao regime será afiliado em razão da ampliação. Os valores por eles recebidos são excluídos do conceito de remuneração. O ministro de confissão religiosa não tem renda. Peraí, mas ele anda de carro zero, quem que abastece o carro? Ele come, tem uma pessoa que limpa o estabelecimento onde ele reside, que é a residência dele, lava a roupa dele, passa, então ele tem doméstica, como é que funciona a história dele? Então a regra diz o seguinte, caso haja pagamentos elevados a ministro de confissão religiosa, deve gerar a perda da filiação neste fundamento. Então o que vai acontecer? Vocês para começar a gastar muito, vai virar o quê? Empregado. E a pergunta é, de onde vem o dinheiro? Das moedinhas de R$2 que vai no cestinho? Claro que não. Aí é a entidade religiosa que banca ele. Então ela vai ser equiparada à empresa. Então ele tem que ter uma subsistência. Ele tem que ter um pagamento de algo que faz com que ele sobreviva. Essa é a ideia aqui. Podendo gerar nova filiação em outra categoria de contribuinte individual, inclusive, ou virar empregado. Aliás, nesse caso, a entidade também poderia ser enquadrada. Então, percebe que eu estou deixando o padre numa condição assim, o ministro numa condição assim, ó. Você tem uma condição de receber X para a sobrevivência. Tá, você paga 20% daquilo que você tem de remuneração, entre aspas, do que lhe é dado para a aposentadoria. Se você receber além disso, nós vamos enquadrar você. E a empresa vai virar, e a igreja vai virar a empresa. Pois é. Eu fui por 15 anos tesoureiro da Metodista, que era da sede regional, então trabalhava exatamente com isso. Na prática, Calma. vamos lá. A igreja,
ela é uma empresa, porque todas elas, para abrir, tem que ter CNPJ. Sim. Mas a relação dela com os pastores, que é a área que eu trabalhei, todo pastor era equiparado a autônomo. Aqui, contribuinte. E aí o valor que ele, é assim, o que a legislação fala é assim, qual valor você contribui? É o valor por ele declarado. Sim. Que pode se dar... É o que acontece com qualquer contribuinte, inclusive um advogado, Mas essa questão de desenquadrar ele dessa situação nunca aconteceu. Então, assim, pode ser que para o concurso, se cair, a gente vai ter que colocar que existe, mas na prática não existe. Se você der um carro zero para ele usar, se você der uma remuneração para ele usar maior do que aquela que seria compatível, acima do teto até, ele vai até o teto. Ele vai pagar 20 mil sobre 7 mil, 20% sobre o teto. É isso. Beleza? Mas onde tem essa referência do que é compatível? Não, a legislação entende aqui não tem essa referência. Esse é o problema. Não tem essa referência. Né? Muito bem. Podemos continuar? Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Aí você vai falar, eita, peraí, eu usei por aí. Eu já vi essa frase lá no empregado. Então, isso aí não é empregado, não. Por que ele é contribuinte individual e ele não é empregado? Qual a diferença? Então, vejamos bem, ó. Qual a distinção? O segurado empregado é o brasileiro civil que trabalha para União. Aqui eu não digo que ele trabalha para a União, ele trabalha para organismo oficial internacional. Então, onde é que está o vínculo dele? O vínculo dele está com o Brasil ou o vínculo dele está com o órgão internacional? Está com o órgão internacional. Então ele diz, no exterior de organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro, Então, o que distingue o contribuinte individual do segurado empregado? Onde é que distingue? A diferença é o contratante do serviço. Quando o brasileiro é contratado pela União para prestar serviços em organismo internacional, ele é empregado. Então, por exemplo, eu contrato o Marcelo para trabalhar na ONU. Eu quem? União. Então ele é empregado. Agora, se o Marcelo for trabalhar na ONU por conta própria e prestar serviço lá, você é contribuinte individual, embora o brasileiro. E aí ele diz, já quando trabalha para o próprio órgão, então você é contribuinte individual. Vê-se que ainda que contratado no Brasil, será necessariamente um contribuinte individual para efeitos previdenciários. Por quê? Só será segurado se não for filiado a um regime próprio lá. Então vamos supor que o Marcelo diga assim, eu vou trabalhar como contribuinte individual, eu vou me vincular ao regime americano, ou o regime da ONU, onde for. E aí, em razão disso, eu não quero ser filiado ao regime brasileiro. Se ele fizer a opção para o regime exterior, aí morreu o assunto, não tem que se falar, faz. Então aqui é aquela situação opcional, ele pode optar. Agora vem aquilo que a gente sempre ouviu falar de um modo, do sócio. Ah, ele é o sócio da empresa. Então olha que interessante. Titular de firma individual urbano ou rural. MEI. Pode ser chamado de MEI, pode ser chamado de sócio. Então, no nosso caso, aqui na EPC, nós somos sócios. Eu, Evelyn e o Heron, somos sócios. Então, nós somos, não é titular de firma individual, porque existe uma sociedade. Então, onde tiver mais de uma pessoa trabalhando, nós vamos ter uma empresa, A, B e C. Se eu estiver sozinho, chama individual. Você é contribuinte individual, do mesmo jeito que eu, que sou sócio do Evelyn e do Heron, sou também. O diretor não empregado, é o nosso caso. Membro de conselho de administração da sociedade anônima, o sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista. O que difere do diretor empregado? O nome, empregado. Aqui eu estou falando que ele é dono, sócio. Então, por isso que ele é diferente. Que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural. É o prolabore.
ou associado eleito para a cargo em direção de cooperativa, associação, entidade, de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba a remuneração. Então, o síndico, quando recebe remuneração do condomínio, é um contribuinte individual. Muito bem. É o denominado segurados empresários. A lei reconhece como atividade remunerada vinculante ao regime qualquer forma de exercício de direção de sociedade. O simples acionista ou cotista que não tenha vínculo algum com a administração, nem realize atividade remunerada em favor desta, está excluído desse dispositivo. Então é o seguinte, a minha, entre aspas, vamos lá, a minha companheira é sócia da minha empresa. Por exemplo, ela tem renda? Não. Ela tem prolabore? Não. Ela tem atividade remunerada? Não. Ela é o quê? Nada. Para efeitos previdenciários, nada. Caramba, mas e ela não vai poder contribuir? Ela poderia contribuir em que condição? Facultativa. Então, olha, como você não tem renda, mas é um negócio um pouco injusto, porque ela é sócia da empresa. Então, ela é sócia da empresa, mas ela não trabalha na empresa, ela não tem atividade na empresa. É a mesma coisa se você pensar na dona de casa. A dona de casa, ela trabalha em casa. É reconhecida como uma atividade remunerada? Não. Então, neste caso, facultativamente, ela pode contribuir, porque ela um dia pode se aposentar. Vai ser os 20%, né? Vai ser os 20%, não vai ter benefício nenhum de MEI, de simples, de nada. Na realidade, para ela, nós vamos encontrar uma regra um pouquinho diferente que vai favorecer. Agora nós vamos ver como é que é o percentual. O percentual, só que ela só vai entender. Então, você falou do MEI também, mas o MEI tem uma regulação específica. Tem. O MEI, que ela, no caso, podem ter uma contribuição diferenciada, mas em compensação terão também benefícios diferenciados. Mas o enquadramento dele é aí também. Contribuinte individual. Só as cotistas é a mesma coisa, né? Sim. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de empresa. Eu sou eletricista. Aí o sujeito, sou engenheiro elétrico. Aí o sujeito me contrata para ir lá na fazenda dar uma olhada no transformador. O transformador da propriedade deu problema. O que eu sou? Empregado da fazenda? Não. Eu sou contribuinte individual. Eventualmente eu vou lá mexer no transformador da propriedade rural. Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Então, aí tem um detalhe que são os informais. Então, a Angelina, ontem, quando estava negociando as suas pulseiras aqui, ela se enquadraria aqui, né? Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Então, na realidade, ela presta uma atividade individualmente, por isso que ela é chamada de autônoma, né? E aí, quem é esse sujeito? Qualquer pessoa. O camarada que vende pães na rua, se ele quiser se aposentar para a Previdência, você vai perguntar: o senhor Antônio, o senhor faz o quê? Aí eu vendo pães na rua. Legal, quanto o senhor ganha? Depende, tem dia que eu tiro mais, tem dia que eu tiro menos. O senhor quer se aposentar um dia? Era bom, né? Era bom. Então, se era bom, o senhor tem que contribuir. E eu vou contribuir como o quê? Empregado? Eu não sou empregado de ninguém, eu não trabalho na área rural, eu não sou doméstico e eu não trabalho com intermediação de ninguém. Então, eu sou contribuinte individual. Aí o aluno, né, com sacanagem, perguntou para mim: a acompanhante de programas masculinos é atividade remunerada? Sim. É, já. Sim. Mas não é. Mas não é reconhecido. Ela não é reconhecida. Ela não é reconhecida. O problema, a briga geral está nisso. Então, ela contribui como facultativa. Quanto que ela ganha? Ela ganha muito mais do que vocês vão ganhar como técnico do INSS. Ela ganha 5 mil, ela ganha 5 mil numa noite. Sobre qual valor que recorre? Ela quer. Então, vocês estão com essa confusão. Vocês estão fazendo essa confusão. Quando você fala do contribuinte individual, é ele que escolhe. Em algumas situações, aqui no caso, é ele que escolhe. Vai de 1.212 a 7.082,22. Fica nesse intervalo aqui. Ele escolhe qual o salário que quer pagar. Independente do que declara no IR?
Agora, você vai declarar para mim o que você vai declarar. Quanto você ganha. Se você declarar pouco, o teu imposto de renda será pouco. Se você declarar muito, o teu imposto de renda será muito. E você acha que o brasileiro faz o quê? Declara menos. No médio. Um monte de põe no médio. Para não ficar nem para ganhar o salário mínimo e nem para estourar a banda. Entendeu? Então, mas o recolhimento tem que ser sobre o valor declarado em IR, é isso? Não. Não? Não. Ele faz a opção dele, é o contrário. O INSS exige que ele tenha uma identificação de remuneração. O imposto de renda vai buscar lá e esse vai buscar no outro, até concordo que você vai. Mas a escolha é feita separada. Você diz para mim, quanto é que você vai recolher? Eu vou recolher sobre o justo pago. Se você ganhar sobre, um exemplo, se você ganhar renda maior, você vai ter um benefício sobre o salário, não reclama. Eu não te obrigo a ser igual. Você declara no imposto de renda e você faz aqui. Pois é, seria tributo individual que eles aceitam atividade lista. Lista. Ah, tá. Lista. O fogueteiro lá na boca da comunidade lá, que fica soltando rojão, olha que a polícia chega para subir o morro. O traficante entrega para ele R$2.000 para ele ficar de fogueteiro lá. É atividade ilícita. Então não, tem que ser atividade ilícita. Aí o traficante tem- diferente. Sim, o traficante contrata ele como empregado doméstico para poder pagar os direitos. Olha, o brasileiro é uma raça. Criativo. Não, o brasileiro, ele dá conta de burlar o tráfico. Zé, só mais uma pergunta. O facultativo é a mesma coisa. Você vai recolher sobre o valor que ele. Entenda você, quando eu tenho uma relação dupla, tá, obrigatoriamente, eu vou fazer um recolhimento. Então, por exemplo, se você, contribuinte individual, vier trabalhar para a minha empresa, eu já vou reter 11% na nota. Na hora que eu emitir a nota, eu já vou reter 11%. Se você quiser pagar mais 9% por tua conta, é problema seu. Mas eu, empresa que te contrato como eletricista, jardineiro, veio aqui, chama RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Hora que você vier, eu já retenho 11% e eu já recolho 11% do teu CNPJ, do teu SEI, do teu CPF, olha o cadastro. Agora, quando você individualmente sai trabalhando de jardineiro, eu vou lá na casa da Diolara, corto umas árvores, R$400. Vou lá na casa da Charlene, corto umas árvores. Vou lá na Mônica, corto outro. Quanto você ganhou? Dá uns 4 pau no mês. Não vou recolher nada, vou recolher sobre o mínimo. É você. Você que escolheu. Entendeu? Ah, mas é aí qual o benefício que eu vou ter? Lá, quando for se aposentar, o mínimo. As duas últimas alíquotas atingem qualquer pessoa que exerça seu labor de modo eventual, sem vínculo empregatício. Então, aqui estão os famigerados, então, chamados de autônomos. É a que mais cresce no país e que gera o maior número de fraudes ao contrato de emprego. Por que gera fraude? Porque as pessoas se escondem, né? Na verdade é isso. É a informalidade. Agora, o regulamento da Previdência Social traz uma relação exemplificativa de trabalhadores que se enquadram como contribuinte individual. Então, o próprio regulamento saiu no mercado procurando. Vamos dar uma olhada aí para ver se a gente acha mais pessoas que ganham e não forem enquadrados na Lei 8.212? Então, o que aconteceu? Condutor autônomo de veículo rodoviário. Quem sou eu? Transporte escolar. Eu passo na casa das pessoas pegando as crianças para levar para a escola. Então, ele é contribuinte individual, né, e abençoado. Porque para levar a criança dentro de uma perua tem que ser abençoado. Não tem, né? Muito bem. Auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário. Automóvel cedido. Quem sou eu? Taxista. Eu não quero trabalhar de noite. O que eu faço? Eu trabalho das 8 às 6 da tarde. À noite eu coloco um auxiliar para dirigir meu táxi. Ele é meu empregado? Não, ele não é meu empregado. Ele é um sujeito que, eventualmente, tem que fazer serviço para mim. Agora, se esse taxista tratar com um sujeito uma relação de habitualidade, subordinação e onerosidade, azedou. Olha, eu te empresto o táxi, você trabalha. Você vai me dar um percentual como se fosse parceria, e você fica com o resto.
dividimos. Então, eu tinha um investigador que fazia isso. O investigador tinha um táxi em frente à Bambina, na Praça Central de Rio Preto. O táxi era dele. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava na delegacia no período do dia. No período do dia ele ficava na delegacia. Quando dava 7 horas da noite que terminava o expediente, ele ia para o táxi e ficava até 2h30, 3 horas da manhã. E aí, durante o dia, era outro que ficava. Então, ficava um durante o dia, dirigindo um táxi para ele, e ele trabalhando na delegacia. E das 7 da noite até 2 da madrugada, 2h30, quando tinha boate, na época que tinha boate, tinha festa, alguma coisa, ele ficava até mais tarde, senão ficava até 2 horas. E aí, deixava o carro lá no táxi e ia embora para casa. No outro dia de manhã, o rapaz chegava lá, pegava o carro e trabalhava. Foi assim muitos anos. Quem exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta? É o ambulante. Né? Trabalhador associado à cooperativa que presta serviço a terceiros. Então, por exemplo, eu tenho uma cooperativa de catadores de plástico, de lata, né? Reciclagem, que seja. Então, eu trabalho para a cooperativa. Eu sou cooperado, não tem patrão. Nós organizamos a atividade para ter benefício em comum. Então, isso é cooperativo. Membro de conselho fiscal de sociedade por ação. Então, na sociedade anônima, nós vamos encontrar o conselho de administração e o conselho fiscal, que são coisas distintas. Nos dois casos, um membro que trabalha ali, ele pode contribuir individualmente. Se ele não tiver renda, ele é facultativo. Aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria a pessoa ou família no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos. Quem que é ele? Empregado doméstico? Fala não contínua, não pode ser. Então ele é quem? É o diarista. É o diarista, né? Nós chamávamos de faxineiro, né? Mas é o diarista, né? Mas, não pode ser mais que 2 dias na semana. Esse aqui não. Se passar de 2 dias na semana, ele é empregado doméstico. Olha, a gente tem que reconhecer, tem algumas atividades que nos surpreendem. A cunhada da Rosa foi trabalhar nos Estados Unidos, numa cidade que chama Fall Rivers, fica a 80 km de Boston. Quando ela foi para lá, ela foi como diarista. Sabe como é que é feita a diária, como é que você trabalha diarista numa casa nos Estados Unidos? É por bloco. O que a senhora quer? Eu quero que você limpe a casa. Então tá, se tiver que limpar a geladeira é um valor, se tiver que limpar a fogão é um valor, se tiver que lavar a área lá fora é outro valor, se tiver que fazer... Cada coisa que você faz é catalogado. Então ela chega com a maquininha que ela tem, aspirador de pó, aquelas... parece coisa industrial. Ela é a filha que vai fazendo a faxina. Quanto que é a faxina? Por exemplo, $200. Passa onde o padre manda passar. Igual aquela pessoa que vai na tua casa, na primeira faxina ela vira a tua casa de perna pro ar. Na quinta faxina ela passa onde o padre passou. Né? Por quê? Ela vira dona da casa. Você não está lá, ela vira dona. Então é assim que funciona. Eu vou dizer um negócio para você. Eu vou falar para você. Foi assim, foi ela, depois foi a filha, foi o outro filho, e agora o quarto filho, estão todos lá. Quando ela se separou do irmão da Rosa, agora o irmão da Rosa conseguiu brincar de parir. Não quer voltar, não volta. Não volta. O que ela ganha lá com, entre aspas, faxina, é o que ganha hoje aqui um engenheiro numa empresa aqui em Rio Preto trabalhando aqui. É um negócio absurdo, é muito diferente a relação. A relação é diferente. Só que tem um detalhe. Lá não tem picanha como nós teremos agora picanha na hora que você quiser. Beleza? Então vai diferente. Professor, eu acho que nesse caso da diarista, mesmo que ela for mais de 2 vezes na semana, não seria neste caso na mesma casa, ter vínculo com aquela família? Sim. Então ela pode até exercer mais de 2 vezes, mas não na mesma casa. Sim, perfeito. Que aí de 3 para cima na mesma casa, aí tem um vínculo e é doméstico. Sim, perfeito. É que quando a gente fala aquela que presta serviço de natureza não contínua, significa na mesma casa, a pessoa ou família. E o empregador. Tanto é que eu vou te falar um negócio. Eu trabalhava uma moça lá na minha casa,
Ela trabalhava com a irmã da Rosa, com a Rosa, né, com a minha mulher. Trabalhava, aí começou a trabalhar no apartamento embaixo. Ela tinha de segunda a sábado uma casa diferente por semana. Ela estava ganhando mais do que eu, né? Então eu falei, vou fazer faxina. Vou fazer faxina, porque não dá, né? E aonde o padre passa? Menino, um dia ela lavou o banheiro do meu apartamento. Nem olhou. Não é que nem molhou. Ela entrou no banheiro, eu entrei no escritório para fazer uma tabela lá. A hora que eu virei para tomar café, o banheiro tinha acabado. Eu falei, fulana, terminou de lavar o banheiro? Já! Eu falei, então pera só um pouquinho. Aí fui lá, peguei um banquinho, nós deu um armário no banheiro tem um armário grande assim, né? Que fica o espelho no meio, depois é armário de fora na parede. Ah, eu fui lá, cadê um planinho? Aquela famosa passadinha. Mas você falou que limpou o banheiro? Ai, não alcanço. Fui lá, cadê o banquinho? Eu tenho um banquinho de madeira, que é o banquinho que eu posso cerveja. Só que pega o pano, passa lá. Nossa, você está irritado hoje. Entendeu? Se você fizer isso mais 3 vezes, não tem problema. Não durou. Durou, foi embora. Tá doido? Vai ficar dando ordem? Ah, não tá dando certo. Tá dando certo. Entendeu, Hilda? Tá tudo bem com vocês hoje? Vocês estão mais serenos. Acho que como dormiram, né? Graças a Deus. Tá tudo bem com a senhorita? A senhorita anda muito séria. Tem um povo aqui muito sério, não tem? Não fica sério? Vamos colocar aqui o valor. Já está em 20. Pode ser 80. Agora é 20. Pode ser 20. Hoje é dia de Nossa Senhora, eu não posso fazer hoje eu não posso fazer muita lambança. Médico residente. Então, eu estou surpreso de entender como é que os médicos, né, não residentes, médico, quando se forma, trabalha, porque minha filha está entrando nesse pacote aí. Mas a Vera ligou para mim e falou, pai, precisamos montar uma empresa urgente. Eu falei, uma empresa? Ela falou, eu e mais alguém, nós vamos montar uma empresa, prestação de serviço. Não, por quê? Ela falou, pai, os hospitais só contratam o PJ, não contratam o médico. Então, o que eles fazem? Contratam o PJ põe um monte de gente para trabalhar. Aí, quanto que eu ganho para tirar plantão? 1.500 para tirar plantão? Eu ganho 1.500 e a pessoa que contratou ganha 1.500 e não faz nada. Eu quero ser PJ, eu não quero ser. Eu quero ser o que contrata. Eu não quero trabalhar, não. Isabela, você nem formou, já está querendo arrumar confusão. Nem começou a tirar plantão ainda. Falou, não, mas você não tem noção. O Vitor tirou 3, 4 plantões aí. Deu 6.000, 6 e pouco. Ele trabalhou 24 horas no plantão e o cara que contratou ele ganhou 6.000 sem fazer nada. É isso aqui. Não, esse não. Esse é o médico residente, é aquele que vai trabalhar para fazer especialização. Né? E aí ele vai ganhar um percentual lá, e aí ele é contribuinte individual. Pescador que trabalha no regime de parceria, ameação ou arrendamento em embarcação com mais de 20 toneladas de arqueação bruta. Tá quanto aí na tua apostila? Tá 6? Se tiver 6, troca. Já tá 20, né? Acho que 49. Ah lá, embarcação de arqueação maior de 20 toneladas. Está na página 49, verdade. Tá certo, é 20? É 20. Eram 6, eu preciso trocar aqui. Deixa eu já trocar aqui, porque assim. É que mudou recente. Gente, só para lembrar, tá? Se a gente lembra que vocês podem esquecer, vocês vão ficar até 5 horas. $20 toneladas, beleza? Árbitro e seus auxiliares. Gente, não é juiz, tá?
Ah, é o juiz de futebol. Não é juiz de futebol, né? É árbitro. Então, os bandeirolas lá, né? Quem fica lá na bandeirinha e o árbitro é tratado como um contribuinte individual. Membro de conselho tutelar, quando remunerado, né? Ok? Membro de conselho tutelar quando remunerado. Hoje, pela regra, né? Todos são remunerados, então. Interventor liquidante, administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira. Beleza? Então é aquele sujeito que trabalha quando tem, entre aspas, mas vamos colocar assim para vocês entenderem. A famigerada, né, falência. Ok? Muito bem. Aí, aqui houve mudança com relação, né? Aqui houve mudança com relação ao segurado recolhido da prisão. Aqui, ele passou a ser segurado facultativo. Então, aqui na minha tela está errado. Mas o material de vocês tem o microempreendedor individual, não é? É isso? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esses slides meus, eles estão diferentes aqui. Vamos lá. Só para... Aqui. Então, aí o MEI, né? É o MEI que está aí na página 50, né? Então, de acordo com o artigo 18A e 18C da Lei Complementar 123, é aquele que opta pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples. Muito bem. O MEI é aquele que se enquadra na definição do artigo 966, que exerce atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural, que tenha receita no ano de até 81 mil. Então, durante o ano, ele tem que ganhar 81 mil reais. Então, você vai pegar 81 dividido por 12, né, para saber mensal. No caso de início de atividade, o limite máximo da receita bruta para que o empresário individual se enquadre como MEI será de 6.750 multiplicado pelo número compreendido entre o início da atividade e o fim do ano. Então, assim, como é que você sabe onde ele se enquadra? Você pega 6.750 e multiplica pelos meses. Se passar de 81, ele desenquadra de MEI. Vai desenquadrar, ele vai virar talvez IPP ou ME. Muito bem. Em regra, para que o empresário individual possa optar pela sistemática de recolhimento aplicada pelo MEI, ele não pode contratar empregados. Eu quero que você grife a palavra em regra. Todavia, poderá enquadrar-se como MEI o empresário individual que possua um único empregado, que recebe exclusivamente um salário mínimo, né? Um salário mínimo ou piso salarial da categoria. Então, este indivíduo aí, né, o MEI, um salário mínimo ele pode ter. Aí, quando nós formos tratar das contribuições, quanto é que contribui, a gente volta a falar que fica mais fácil. O médico participante do projeto Mais Médicos, né, foi aquele projeto criado no governo anterior, né, e aí, em 2013, e aí é o seguinte, né, ele tem que ter um instrumento de cooperação internacional e tem que ser filiado no país de origem. Então, aqueles cubanos que vieram no programa Mais Médico tinham um convênio internacional e eles não eram, né? Eles tinham que ter o regime deles no acordo. Então, o dinheiro que eles eram retido aqui levavam para o regime deles. Era nesse sentido aí. Atleta, bolsa atleta, tá? De Olimpíada, Paralimpíada, etc. Então, eles têm direito, né, a valor igual ou superior ao salário mínimo. Então, ele fala lá, se o atleta tiver idade igual ou superior a 16 anos, beneficiário de bolsa atleta de valor igual ou superior ao salário mínimo é filiado como contribuinte individual. Então, essas bolsas que são dadas, elas podem ser feitas até por convênio com empresas, que é o caso da Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? Por exemplo, os patrocínios que são dados. Aí nós vamos ter que enxergar lá na frente como é que funciona isso, que é uma forma de recolhimento, tem que recolher sobre isso, a empresa. Ok? As bolsas são consideradas renda.
Na verdade, ela é tratada aqui para nós atividade remunerada. É uma forma de atividade remunerada. Deixa eu te perguntar, eu tinha esse bolso. Por que ela é menor que o salário mínimo? Olha, precisa ver o convênio que você firmou. Tudo depende da forma como o convênio, porque não é tratada como renda, como remuneração, é ajuda, né? É uma ajuda, entre aspas. E aí, no caso, hoje, né, eles colocam sobre o mínimo para você contribuir sobre o mínimo. Né? Então, não ganha como mínimo, mas eu contribuo como mínimo. Sim, do ponto de vista previdenciário, é uma ajuda que deveria ser paga, porque ninguém pode pagar menos do que o mínimo. O INSS não deixa você recolher menos do que sobre o mínimo. Então, é por isso que ele obriga você a ir no mínimo. Né? Bom, vamos aqui, aposentado. Né? Então, aí na tua apostila, nós temos na página 50, o aposentado que volta a trabalhar. Né? Aquele que for trabalhar na Justiça do Trabalho, nós não temos mais. Né? Na Justiça do Trabalho não tem mais. Por quê? Porque não tem mais o classista, né? Que existia antes. Deixa eu ver outro que tem aqui. O cooperado de cooperativa de produção presta serviço à sociedade cooperativa. Né? Eu acho que esse aqui eu acabei colocando porque é outro autor que estava aqui. Deixa eu ver. Trabalhador associado à cooperativa. Condutor nós já falamos, né? Do veículo. Aquele que exerce auxiliar de autônomo nós já falamos. Aqui eu acho que já foi, nós já passamos lá. Ou eu estou voltando nele, né? Na verdade, acho que eu estou explicando, né? Por isso, né? É aqui, ó. Notário tabelião, 48. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pequeno feirante. Vocês estão achando aí? Na página, ó, só para vocês entenderem, ó, o que aconteceu aqui, gente, ó. 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 Página 47. Beleza? Página 47. Nós tínhamos parado aqui, certo? Ó, 47. É o inciso 13º. Desculpa, 13º. O aposentado, né? Magistrado classista. É contribuinte individual, mas na realidade ele deixou de existir. Não tem mais a figura, né, do magistrado. Não tem mais, porque agora nem justiça eleitoral, nem trabalhista. Né? O sujeito que exerce a função de juiz do trabalho é um juiz só. E no caso eleitoral é o juiz da justiça comum. Tá? Próximo, cooperado. Então está aí na letra, né, 14. Presta serviço à cooperativa. O de baixo, trabalhador associado à cooperativa. Está na sequência de vocês aí. O condutor, aqui ó, condutor autônomo de veículo rodoviário, né? Então, são pessoas que possuem táxi, ônibus, caminhão, caminhonete, perua, micro-ônibus. Por exemplo, aquele sujeito que faz um serviço, né, de frete, transporte de turismo. Então você tem uma van, né, e aí as pessoas te contratam para falar, vai ter um casamento lá em Santos e a gente gostaria que você nos levasse. Ele faz o serviço, né, de condutor autônomo de veículo. Então ele aluga a van para te levar. É esse aí. Agora esse aqui, ó, auxiliar de condutor autônomo, quem já esteve em São Paulo, ali no Largo da Batata, em vários lugares, né, que vai para o centro, o que os caras fazem? Tem a van, né, que eles chamam de lotação. E aí fica um cara na porta, não sei se vocês já viram isso. Aí ele vem gritando lá, sai lá do Largo da Batata, subindo a Teodoro Sampaio e vai gritando. Você está no ponto de ônibus esperando o ônibus, ele passa gritando. Atenção, Largo do Arroxo, Largo do Arroxo. Aí você para a van, você sobe, paga para ele, toca o barco, vai embora. Desce a Consolação e um monte de bicho gritando. Esse é o auxiliar aqui, o motorista pilotando e ele gritando lá, tá? João é proprietário de um táxi, é o caso do táxi que eu falei aqui na praça. Aquele que trabalha por conta e risco, né? Então, no caso, é o 18, está na página 48. Legal? É o camelô, né? Mascate, comerciante ambulante, né? Aquele que presta serviço de natureza para a família, né? No caso aqui, tá? É a diarista, como eu citei, né? E aí a Charlene então trouxe bem a ideia de não misturar com empregado doméstico, né? Beleza, é aqui mesmo. Notário ou tabelião e oficial de registro. Então presta atenção porque
O indivíduo que trabalha no cartório, tá? Ele é o escrevente que está lá, ele é empregado no cartório. Não misturemos. Esse aqui é o dono, tá? Então, ele é, olha lá, são profissionais de direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade. Protege títulos, são de registro de imóveis, de títulos, documentos, pessoas naturais. Então, o dono do cartório é contribuinte individual. O escrevente que trabalha no cartório é empregado. Beleza? Muito bem. Aquele na condição de pequeno feriante. Ô Zé, quando a gente vai aqui na feira e tem um sujeito lá na banca de pastel, ele é contribuinte individual. Ah, mas ele não vende hortifruti? Não é isso. É que ele faz o papel de feirante. Né? Pessoa física que edifica a obra. Com asterisco aí, que esse aí vai ter problema lá na seção de mão de obra e empreitada de mão de obra. Nós vamos ter que estabelecer esse critério diferente lá. Quem que é ele? Você já ouviu falar do tal do empreiteiro? Ah, tem um empreiteiro, né, que faz a obra, construiu minha casa. Então, aquele que edifica a obra de construção civil, cuida da pessoa física que habitualmente edifica a obra de construção com fim lucrativo. Ele é contribuinte individual, só que tem um detalhe. E se ele tiver empregado? O que os empregados são dele? Se o empregado é empregado, o empreiteiro é o quê? Empregador. Se o empreiteiro é empregador, ele equipara-se a empresa. Então, veja só. Eu tenho 4 pessoas que trabalham para mim na produção de empreiteiro. Então, assim, você, ele, o Marcelo e o colega, vocês trabalham para mim. Então, o que vocês são meus? Empregados. E eu pago para vocês o salário mínimo, por exemplo. Então, eu pago 4.212 vezes 4. Como empreiteiro, eu sou obrigado a recolher fundo de garantia, eu sou obrigado a recolher 20% sobre a folha de pagamento de vocês. Chama-se cota patronal. Então, do que vocês ganharem, eu sou obrigado a pagar 20% do INSS. Beleza. Aí eu dou 2 passos para trás e falo, bom, agora eu preciso me aposentar. Eu sou o quê nessa relação? Eu sou contribuinte individual, porque eu sou o dono da empresa, entre aspas. Então, eu sou o sócio, diretor da empresa. Nesse caso, eu pago 20% para eu me aposentar. Ok? Professor, uma dúvida. Quando a gente chama alguém para fazer uma reforma na casa, tipo, eu vou chamar o pedreiro lá, que ele vem com auxiliar, aí eu sou equiparado à empresa com relação a ele? Então, depende. Depende de como você o contrata. Tem 2 formas. Tem a seção de mão de obra e empreitada de mão de obra. E aí nós vamos ter que distinguir. De acordo com a maneira como você ou contrata, você vai ser empregador ou você não será empregador. Quem tem obrigação é uma responsabilidade solidária. Aí nós vamos entender, depois a gente vai tratar disso, que é bem específico. E que nós vamos falar. Lá na frente tem uma parte da matéria. Nós vamos ter que tratar disso aí. Porque muda. Dependendo do jeito que você contrata, muda. Por exemplo, você contrata quem? Eu contrato o João para fazer minha casa. Quem vai recolher, quem vai pagar, você dá. Quanto que é a casa? 200 mil. Mão de obra, entrega a casa pronta. Eu te dou o material e mais a mão de obra. Quanto fica para construir? Para construir fica 200 mil. Então tá bom, eu te dou 200 mil na mão, é uma situação. A situação outra é eu saio pagando. Então eu saio pagando é uma situação. Quando eu entrego na mão dele e ele faz, é outra situação. Desculpa a expressão, e o ferro é o mesmo. Então, quem trabalha para o empreiteiro é empregado dele. Sim. E aí, ele vai... individual. Ah, tá. O empregado. O empreiteiro, ele vai ser empresa. Sim. Tá. Equiparado, né? Equiparado à empresa. Ele é contribuinte individual. Para ele, sim. E se ele tiver um sócio, contribuinte individual. Também. Tá. E os que prestam serviço para ele, empregado. Sim. E aí ele vai recolher cota patronal e vai recolher sobre a folha dos empregados. É isso. Quando você fala que vai recolher a cota patronal, já é sobre a folha dos empregados. A cota patronal já é sobre a folha dos empregados. Tá. É obrigatório, né? É obrigatório. A opcional é só no caso dele, contribuinte individual. Então, assim, vamos supor que o Marcelo seja meu funcionário e ganhe o salário mínimo. Então, eu vou descontar do Marcelo 7 mil. Tá.
eu vou pagar 20% sobre os 1.200 e vou pagar 20% para eu me aposentar um dia. É puxado. Não, desconto 7,5. Hã? Desconto, o 7,5 começa com 8, começa com 7,5. É 7,5 o desconto dele. 7,5 dele, 20% sobre os 1.200 dele, mais 20% para eu me aposentar. Esse 7,5 que era 8, né? É, mudou, tá vendo? Na verdade, mudou. É um monte de cálculo agora, não é só É. simples assim. Muito bem. Médico residente, está aqui, né? Nós já falamos dele. Pescador que trabalha em regime de parceria, embarcação com arqueação bruta maior de 20 toneladas, nós já tínhamos falado, né? Pescador. O incorporador, lá. Incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover, realizar a construção para alienação total, parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. É o caso dos predinhos, né? Cada apartamento do edifício, cada uma sala, etc. Então, o incorporador é pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse e efetive a venda de frações ideais de terreno. Então, assim, eu tenho um terreno, eu quero transformar esse terreno em lote, loteamento. Então, eu contrato a imobiliária redentora. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o terreno e vai incorporar aquilo para a venda. Então, o incorporador é contribuinte individual. Tá? Eu estou falando da imobiliária, a imobiliária é empresa. Mas se eu estiver falando do indivíduo pessoa física, ele é incorporador. E tanto ele, sócio da empresa, é contribuinte individual, como ele, incorporador individual, também é contribuinte individual. Bolsista. Bolsista, nós vimos que tem a Bolsa Atleta e aqui tem o bolsista, né, que é tratado aqui, né, para o sujeito que trabalhava no Exército, Fundação do Exército, é contribuinte individual. Árbitro, nós já falamos. Membro do Conselho Tutelar, que hoje são remunerados, né? Então, também, interventor liquidante já foi. Microempreendedor, está aqui o meio, ó, tá? Até 81 mil. Beleza? Médico participante do projeto Mais Médicos. Atleta, Bolsa Atleta. E aqui as situações especiais. Muito bem. Então, agora nós estamos na página 50. Olha, a chance de você errar aqui com relação aos segurados, né, ela é pequena, vou ser honesto com vocês. Porque quando ele te dá o texto, né, ele te dá bem definidinho, não tem como misturar um com o outro, né? É só você estabelecer a relação. Então não é difícil para a gente lidar com ele aqui. Tá? Então, no caso do dirigente sindical, nós vimos lá atrás, ele não perde a condição dele, né? Então, veja só, mantendo durante o exercício do mandato o mesmo enquadramento de antes. Se antes ele era contribuinte individual, assumiu o sindicato, ele continua, né? Joaquim, pequeno produtor residente no imóvel rural com área de 3 módulos fiscais. Explora atividade agropecuária em regime de economia familiar. O que ele é? Segurado especial. É segurado obrigatório como segurado especial. Passando a exercer o mandato de presidente do sindicato, continua sendo segurado especial. Não dou nada. 2. Mateus, empregado do Banco Alfa, passou a exercer o mandato de presidente dos sindicatos bancários. Nessa situação, independente de sua remuneração ser paga pelo sindicato, pelo banco, ele é empregado. 3. Não tem 3? Não. Vamos dizer que fosse um sujeito que fosse da cooperativa. Ele fosse cooperado. Cooperado, ele é contribuinte individual. Aí eu determino que ele assuma a direção da cooperativa. Ele continua sendo contribuinte individual. Não muda. Ok? Muito bem. O aposentado que volta a trabalhar. Tá? Então, ele é segurado obrigatório e ele tem que contribuir de acordo com o empagamento dele. Então, se o segurado aposentado voltar a trabalhar como empregado, ele tem que recolher na condição de empregado. Só que aí o que as pessoas falam, né? Pô, ele está contribuindo de novo. E esse dinheiro que ele contribui, ele não pode sacar? Isso ele chamava pecúnia. Chamava pecúnia.
Então vamos supor que eu me aposentei e continuei trabalhando mais 5 anos. São 60 meses de contribuição. E aí você coloca um valor sobre 60 meses, dá uma graninha legal. Aí eu quero parar definitivamente. Aí eu vou lá e saco 60 meses de uma vez. Eles não deixam mais. A regra não permite mais fazer a pecúnia, que é a busca daquele valor que você pagou depois que você aposentou. O que eles falam? Tá bom, tá aqui. Pede revisão, a gente soma os 60 meses que você contribuiu, junta com o que você pagava, vamos ver o pacote aí que dá para fazer. Sobe R$10. Não é? De qualquer forma, né? De 1.240 para 1.250. Na verdade, o que volta, não tem a ver com a Previdência, mas o fundo de garantia sempre, se ele for contratado por empresa, ela tem que pagar o fundo de garantia. Esse fundo de garantia retorna no mesmo mês para a pessoa. Sim. Então acaba uma coisa compensando o outro, porque o percentual é parecido. Trabalhador que exerce mais de uma atividade. Então aqui põe um asterisco aí, por favor. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime será obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. Então é aquela história do professor, é a história do enfermeiro. O enfermeiro, nós vamos estabelecer um critério interessante quando formos tratar das contribuições, porque assim, ó, eu já cheguei a falar na sala, mas vamos de novo, tá? Então, na Santa Casa, ele ganha R$3.500. Ok, na Santa Casa. Aí no HB, vamos supor que ele ganha 5.000. Então, veja bem, aqui o total vai dar 8. Acontece que ele vai até o teto, né? 7082, né? Tem hora que eu faço confusão com esse teto, é isso mesmo, né? Hã? 7.037. 22? Isso. Eu faço confusão com esse 22 aqui. Obrigado, Lai. Então, esse aqui é o teto. Muito bem. O que vai acontecer? Esse aqui recolhe normal. Ele recolhe sobre 3.500. Aí tem a tabela progressiva, que nós vamos ver, que alterou. Só que essa diferença daqui, de 3.500, não é para 8. É para cá. Então, ele tem que avisar o HB para recolher. Ele vai lá no setor do RH e fala, ó, atenção, eu já contribuo para a Santa Casa R$3.500, por favor, tire a diferença de 7,87 para 3.500 e joga aqui dentro. Ok? Para ele não fazer o recolhimento acima do teto. Ele não pode recolher acima do teto. Enquadramento realizado pela fiscalização. Outra questão que você vai pôr um pontinho de interrogação aí, põe um asterisco aí. Recolhe acima do teto. Você perde. Você perdeu. O que acontece aqui? O auditor fiscal que constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer outro nome, preenche os pressupostos da relação de emprego, deverá desconsiderar o vínculo e efetuar o enquadramento certo. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu trabalhava numa empresa e chegou um determinado momento que eles queriam diminuir os impostos. E eu trabalhava no RH. Aí o dono da empresa me chamou na sala dele e falou, o negócio é o seguinte, a partir de agora os vendedores não vão trabalhar mais como nossos empregados. Eles vão abrir representação comercial e eles vão recolher a parte como contribuinte individual. Eu falei, olha, só tem um detalhe, quem é que vai emitir a nota fiscal deles? Não, eles vão deixar os talões aqui e nós vamos emitir as notas. Eu falei, não vai dar certo. Por quê? Porque você vai emitir nota em janeiro, fevereiro, março, abril, para a mesma empresa. Então você está burlando a regra, ele não é representante comercial, ele tem um empregado disfarçado. Lá na frente isso vai dar zero. Ele virou para mim e falou, eu sou o dono da empresa e eu determino que se faça assim e você vai fazer. Então avisado o senhor está. Beleza. Fez desse jeito. Todo mês o vendedor chegava lá para mim, apresentava uma relação das comissões dele, ele chegava na minha mão e falava, agora pode emitir a nota. Eu fazia com a minha caligrafia a letra do talão dele. Janeiro, fevereiro, março, saí da empresa. Saí da empresa e fui ser policial. Um belo dia, chegou na delegacia, chega o oficial de justiça, trabalhista,
que é uma função do Marco, né? Chegou lá, ó, você tem que comparecer na audiência de tal. Eu olhei aqui o vendedor da empresa entrando com ação contra a empresa. Na época eu tinha moto, peguei minha moto, fui lá na empresa. Queria falar com fulano, pois não. Falei, olha, o negócio é o seguinte, tudo bem? Não, Zé, me tratavam bem, eu saí da empresa de boa, relação boa. Eu precisava conversar com o senhor. Eu falei, lá, tá aqui. Ah, eu já estou sabendo. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu não vou cometer falso testemunho na audiência. Eu vou falar a verdade. Então eu estou vindo aqui porque eu não quero criar atrito na audiência. Se o seu advogado na audiência fizer pergunta, desculpa, idiota para mim, vai cair do cavalo, porque eu vou responder o que tem que falar. Beleza? Então eu avisei na época, vocês sabiam, e é uma paulada, gente. O vendedor entrou com os dois pés batendo no peito. Na época, 120 mil era muito dinheiro. E aí ele falou, não, Zé, fica tranquilo. Eu falei, não, eu estou te falando que eu não vou mentir. Chega na audiência, advogado, né? Porque existe advogado formado, estudioso e tal, e tem um advogado que ia na faculdade jogar sinuca e pegar as menininhas lá. Esse era o advogado que estava na audiência. Entra na sala, juiz. Qual era o seu papel na empresa? Encarregado do RH. O senhor conhece o vendedor? Sim. O senhor trabalhou durante o período que o vendedor estava lá? Quando eu cheguei, ele já era vendedor há muitos anos. Qual era onde ficava o talão de nota do vendedor? Dentro da minha gaveta. O senhor sabia que o vendedor era vendedor empregado e depois passou a ser representante? Sim, senhor. O senhor reconhece essa caligrafia? É minha. O senhor emitia nota mensalmente? Sim. Baseado no quê? Na relação que o vendedor me trazia. O gerente da empresa sabia? Todo mundo na mesa. Sim. O senhor recebeu ordem de quem para fazer assim? O diretor da empresa. Terminou a audiência. O dono da empresa foi lá, Zé, um abraço, fica com Deus, Deus te abençoe. Qualquer coisa que precisar, nós estamos lá. Eu falei, vocês também, qualquer coisa que precisar, uma delegacia, uma prisão, uma sede especial, alguma coisa também está lá, fica à vontade, a gente ajeita. Ou seja, não adianta. Mais cedo ou mais tarde vai dar zebra. O que tinha que fazer? Tinha que ser inteligente. O que tinha que fazer? Já que vai emitir nota, então fala o seguinte, um mês eu faço a nota, outro mês faz a caligrafia de uma moça. Pega uma moça lá da produção e fala, vem cá, filha, preenche essa nota aqui para mim, põe a letra dela. No outro mês põe a letra do outro, põe a letra do homem, que tudo carranchosa. Cada dia faz uma letra diferente, pelo menos disfarçada. Agora pega a letra do José Augusto, 12 meses seguidos. Ah, está com brincadeira. É relação de emprego, é habitualidade, subordinação. Não mudou nada, continua sendo empregado. Para burlar. Então, se o fiscal vem e pega aqui, ele vira o quê? Ele é contribuinte individual? Imagina! Ele é empregado. E tem que recolher sobre o teto. E os 20% da empresa toca o barco. Você fala em caligrafia para não caracterizar que prestou serviço para a mesma pessoa. Não. Para a mesma. Mesmo assim, ainda daria, né? Você pega o talão dele, só tem a empresa. Não, mas e hoje tem tudo digital? Tem emite nota fiscal. Filho, mas aí você tem a sequência lógica. Eu te pergunto, você presta serviço para quem? Eu presto serviço só para aquela empresa. Não presto serviço para ninguém. Que raio de representação de você? Então, mas você falou que o que vinculou aí foi a questão da caligrafia. Não, o que vincula é sim. Porque no caso, hoje, né? Você vai, as provas são diferentes. A caligrafia vai disfarçar um pouco mais, mas está prestando para a mesma empresa. É que em vez de chamar o Zé, ia chamar os outros com a caligrafia. Não ia chamar ninguém. Ai, mas... Não ia chamar nada. Se sou eu que estou na audiência, o juiz pergunta, de quem que é essa letra? Essa é minha. E as outras? Não tenho a mínima ideia, doutor. Professor, mas na nota não vai o CNPJ da empresa? Não, ele está me perguntando. Também tem amarração. Mesmo que for emitida hoje como DANF eletrônica, sim, também tem todos os dados. É o que ele está falando. Ele está falando, mesmo uma nota eletrônica, vai caracterizar que sempre foi para a mesma. Teria que ser uma nota hoje, uma outra nota daqui 4 meses, outra daqui... Por exemplo, é aquele sujeito que fala que não vive na relação de união estável. Aí ele vai fazer xixi, a mulher vai com o celular atrás, bate uma foto. Aí vai no supermercado, ele está pagando a conta, bate uma foto. Vai juntando foto. Entendeu? Aí chega, brigou, ele fala, não, eu não tinha relação nenhuma com ela.
O senhor estava no supermercado fazendo compra para ela. O senhor estava no banheiro da casa dela fazendo um pipizinho. Né? O senhor estava roncando abraçado com o cachorro dela na casa. Né? E vai batendo foto, entendeu? Instagram. Aí Marcelão fala que não sabia, não vivia junto. As empresas têm feito para não correr esse risco? Está todo mundo querendo contratar só PJ. Todo mundo é meio. Você tem que ter um bom contador e você tem que arrumar um subterfúgio. Emite nota para quem inventa uma nota fria, que seja. Aí não tem jeito. Inclusive tem empresas transformando. Agora, ou você aceita PJ ou vou te demitir. Sim. Ô Zé, dá para pedir revisão? Isso está falando de 10, aposentado. É você mesmo que faz? Não precisa de advogado? Advogado. Você pode até fazer um requerimento administrativo. Porque assim, minha mãe trabalhou com isso há 20 anos. Eu perguntei para ela no pessoal. Ela falou que ela conhece muita gente que foi que não vai para frente. É que você entra individual, né? Porque tem um detalhe, se você não concedeu, eu vou à justiça. Mas você está na lei. Você entrou na ação. Então, tem que funcionar. Presta atenção, eu estou com uma ação no STF desde 2014. Eles ficam julgando coisas desses políticos sem vergonha e não julgam nada. Eu vou morrer e não vou receber o meu direito. Está lá, no STF, aquele careca lá. Na verdade, não está com careca, está com outro. Está com outra pessoa lá do PCC de lá, né? Então, eles fazem parte do PCC lá. Só muda o nome. É tudo PCC aqui, pô. Está lá e ninguém julga a minha ação. Enquanto isso, eu estou desmilinguindo. Olha como eu estou lá, cara. Olha como eu estou lá. Olha como eu estou acabado, porque nem condição de comer eu estou tendo mais. Está feio. Vocês viram? Saiu o contrato do Celso da Rodoviária. Pau vai comer. Saiu ontem o contrato contra a Fundação Getúlio Vargas, já não foi publicado. Vai ter um concurso lá, está falando que tem que ser em 2022. Não dá tempo. Como é que vai dar tempo de fazer em 2022? Não dá tempo. Aliás, não dá tempo. E depois tem Enem, tem um monte de coisa ainda passada, e as escolas estão todas cheias, não tem jeito não. Vai ser para Jamil. Segurado facultativo para a gente tomar um café. Então vamos lá. É uma espécie de segurado cuja filiação ao regime depende exclusivamente de sua vontade. A lei não obriga a filiar-se, né? Quem pode filiar-se como segurado facultativo? Qualquer pessoa física maior de 16 anos de idade, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do regime. Então, nenhum dos dois. Alguém perguntou na aula passada, retrasado, eu não sei, o sujeito que tem o regime próprio de previdência pode ser segurado facultativo? Não, porque ele tem renda. Né? Então, é essa a ideia. Os efeitos são gerados somente a partir da inscrição e do primeiro pagamento. Não sendo possível retroagir e não sendo permitido pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data, exceto no caso de recolhimento trimestral, quando efetua o pagamento somente após 3 meses. Então, essa é a ideia. Caso ele opte pelo pagamento de salários de contribuições iguais ao valor do salário mínimo, então os recolhimentos poderão ocorrer trimestralmente, né? Com vencimento dia 15 prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, quando não tiver expediente. Então, assim, ó, eu quero contribuir sobre o salário mínimo. Ele pode fazer a opção. Janeiro, fevereiro, março, solta os 3 e recolhe em abril, e assim sucessivamente. Abril, maio, junho, recolhe em julho. Ele vai fazendo. Há uma autorização para isso. Professor, uma vez, é isso? É. Soma os 3 e recolhe em E ele recolhe no mês seguinte, e depois soma os 3 e recolhe. Isso, pode acontecer. O contribuinte individual, ele pode retroagir para pagar sobre Interior. Sim, aqui não. O facultativo, em nenhuma hipótese Não. pode retroagir. Não pode. Supondo que um servidor público federal com regime próprio venha se afastar sem vencimento e caso não haja contribuição, poderá ser considerado facultativo. Então, por que dá zebra? Porque o regime próprio hoje não deixa, né? Então, para uma pessoa filiada ao regime geral como segurado facultativo, basta atender a 3 requisitos. Aqui você vai dizer assim, o artigo 11º, parágrafo 2º do regulamento autoriza, pode fazer como facultativo. Só que aí, a hora que ele está lá no regime próprio dele, o regime fala, não pode. Que regra prevalece? Prevalece a regra do servidor.
superior, não a regra geral. Então, se eu sou, por exemplo, eu sou funcionário da Justiça do Trabalho, quero me afastar para ficar sem renda. Aí o que eu poderia fazer? Recolher sobre um salário mínimo, paga um pouquinho. O regime de servidor público fala, não. Você vai recolher sobre o que você tem aqui de renda. Ah, mas eu não estou ganhando aqui, então você se vira. É isso que acontece. E se ele, presta atenção, pior, se ele não recolher mensalmente, se ele ficar 2 anos afastado, quando ele retornar a trabalhar, só vai dar sequência nas contribuições do cômputo se ele recolheu atrasado, senão não continua contando. É severo o sistema. Né? Não pode ser obrigatório, tem que ter idade mínima de 16 e não pode participar de outro regime. Beleza? Após a inscrição do segurado facultativo, somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda de qualidade. Nós vamos ver lá na frente o que é isso. E o regulamento apresenta uma lista de pessoas que podem filiar-se na qualidade de segurado. Então aqui, asterisco aí. Por quê? Porque é uma lista que você vai ter que cumprir. E tem 2 casos aí perigosíssimos. Então vamos lá. Primeiro, a dona de casa. Não devia chamar-se assim, né? Dona de casa. Devia chamar-se dona de tudo, né? É mais fácil. O estudante. O síndico de condomínio, quando não remunerado. Porque se ele for remunerado, ele é contribuinte individual. O brasileiro que acompanha o cônjuge que presta serviço no exterior. Olha que interessante, né? O brasileiro que acompanha o cônjuge. Então, se, por exemplo, o marido vai trabalhar fora do país e a mulher vai junto com ele, ela pode contribuir com o facultativo. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório, então, se ele não é obrigatório, é porque deixou de ter renda. Um membro de conselho tutelar quando não tiver regime de previdência. É errado, porque hoje todos eles ganham, né? Então, o membro de conselho hoje não tem jeito, mas é. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa, né, de acordo com a lei. Então, o bolsista, né, que nós vimos, se for bolsa atleta, ele é contribuinte individual, então vai ter diferença de um para o outro. O bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil e no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime. Então, é a regra. Agora eu quero que você ponha um asterisco aí. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime. Então, é o preso que não tem renda. Ah, mas ele tem auxílio reclusão. O auxílio reclusão não é para ele. O auxílio reclusão é para a sua família. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime próprio de país com o qual tem acordo internacional. Então, se ele tem renda lá fora, não pode. E o último, que houve mudança em 2009, é diferente do nome. O 11º e o 9º são diferentes. O 9 diz, o presidiário que não exerce atividade remunerada nem presta, não tem vínculo com qualquer regime. É o 9. Olha o 11º. O segurado recolhido à prisão, sob o regime fechado, penitenciária ou semiaberto, que nessa condição, grifa, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da entidade carcerária, a fim ou que exercer atividade artesanal por conta própria. Então, o que dá a entender aí? Que ele tem renda. Aqui no 11º ele tem renda. Mas o sistema previdenciário deixou a critério dele, recolher ou não. Beleza? Então, se ele é segurado facultativo, eu não posso exigir das outras, né, a remuneração. Tudo bem? Então, nós vamos. É uma exceção, né? É uma exceção. E aí, os trabalhadores que são excluídos, né? Militar, magistrado, ministro, aí eles são excluídos, né, do regime geral, desde que tenham um regime próprio.
Então, a nova, com a emenda constitucional 103 de 2019, né, estão exigindo que haja regime próprio agora. Então, daqui para frente, vai ter que arrumar regime próprio desse povo aí. Ok? Então, até aqui está tudo em ordem? Então, deixa eu fazer um comentário com vocês. Assim, ó, nós tínhamos parado os exercícios, estava tudo certo, né? Nós tínhamos que. Então, o que é o acordo que eu vou fazer com os senhores? Nós não vamos fazer os exercícios do 46 até o 80, nós não vamos fazer. E eu vou adiantar a parte do financiamento da Seguridade, ok? E aí, aonde nós pararmos, eu tinha feito uma marca aqui. Aí na aula seguinte, a hora que eu vier, que provavelmente será semana que vem, essa semana não tem mais aula comigo, vocês também merecem descanso, né? Aí semana que vem a gente continuar mesmo para vocês fazerem os exercícios em casa. Tudo bem? Então vamos tomar uma água para você? Vamos. Eu estou fazendo um resumo da primeira parte que eu dei aula, assim, ó, o histórico, os princípios, a organização e a legislação. Se não der tempo de eu terminar hoje, no mais tardar amanhã vai estar pronto. Então, na hora que estiver pronto o resumo, ele vai entrar lá na área do aluno de vocês, vai estar escrito assim, resumo 1. Depois eu vou passar os slides, esses slides aqui, eu vou dar uma corrigida neles aqui, alguma coisa que está me desafiando, e vou colocar lá também. Ok? Aí eu vou fazer o resumo 2, eu vou começar a colocar resumos lá.